dia, boa tarde a todos os internautas que nos assistem através do nosso canal da TV Jampa. Estou aqui hoje com Maria Auxiliadora Gomes, do condomínio Liberdade, lá de Paratibe. Ela veio fazer aqui um apelo à Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, através do secretário Adalberto Fulgêncio. É um problema que já vem correndo há mais de ano. Bom dia. Bom dia, meu nome é, me apresentando, é Maria Auxiliadora Gomes. Eu estou fazendo esse apelo, vim aqui, porque eu venho sentindo muitas dores. Eu estou com muitas dores, eu preciso de uma cirurgia de coluna lombar. E eu já fui em todos os cantos, estou com essa ordem, não cumprir. Então a medicação é muito cara, é só para aliviar. E eu estou comprando essa medicação. E estou aqui fazendo mais um apelo, já bati em todas as portas. Agora Deus me mostrou aqui, TV Jampa. Por acaso eu me encontrei e eu estou aqui pedindo, fazendo esse apelo, que me ajude com esses problemas de material que tem que a secretaria solicitar para fazer essa cirurgia. Eu encontrei com Maria Auxiliadora numa parada de ônibus. Ela estava sentada lá no banco em frente da TV Jampa e sentei, conversei com ela e perguntei a ela o que ela estava sentindo. E ela comentou que estava com pressão alta, aquele mal-estar, que já vem há bastante tempo. Tem também problema de gastrite e uma dor de cabeça constante. Aí eu disse, e a senhora já foi da secretaria? Disse, já, meu filho, já fui da secretaria, já faz um ano que eu venho apelando. Tem uma ordem judicial que o juiz já decretou para fazer essa operação, né, que é uma operação da coluna. Ela já fez uma operação do quadril. Tem também um problema do pé direito, que dificulta a andar. Quer dizer, são vários problemas que Maria Auxiliadora tem. E nós queremos, né, aqui através da TV Jampa, reforçar esse apelo ao secretário Adalberto Fulgêncio para que ele providencie. Existe uma ordem judicial, está aqui tudo documentado. Existe uma ordem judicial que já faz mais de ano. Ela está tomando os remédios que foram passados, o remédio. Um chega a R$112, que são 2 caixas, o outro já são para os nervos, tem Rivotril, estômago. E quando vai olhar em si, chega a mais de R$300, que tira do orçamento dela todo mês. O único remédio que a senhora está recebendo é o Captopil e o Hidro, é da pressão. O que está recebendo é um remédio só para pressão, né? Esse que é doado pelo governo do estado, né? Pelo governo que é doado. E os mais está tomando para não se agravar mais ainda. Ela fez uma operação, né, do quadril, já faz um ano, né? Comenta sobre essa operação. Essa operação também foi por ordem judicial, porque eu sofri muito, eu vivia direto na UPA, levada pelo SAMU e não pude fazer nada. Então eu consegui. O médico até chegou para mim, disse que eu não ia conseguir, mas Jesus é maior, porque eu consegui essa cirurgia, estou andando, ele disse que eu ia ficar numa cadeira de roda, mas eu não estou firme aqui. Um ano depois do período de um ano, quando ele pediu uma ressonância para ver, ele disse, pronto, passou para coluna, agora é a coluna. E se a senhora não cuidar, vai atingir o outro lado também do quadril, que é a astrita, a ostrose, várias dores. Fica um osso batendo no osso, a cartilagem acabou. Então, eu dependo muito, primeiramente, de Jesus, que me abençoe para conseguir a cirurgia, porque é dores terríveis, as dores é insuportável. Tem dia que eu não consigo nem falar, também tem dia que eu ando e vivo assim, tomando a medicação e não desistir de lutar, vou no psiquiatra, estou indo ao médico, e cada um conversa, estou indo para psicólogo também, porque não é fácil a gente sentir uma dor, não tem passar a noite sem dormir. E mesmo assim eu estou aqui, contando essa história e fazendo esse apelo, que me ajude. Veja bem, ela já fez uma ressonância, né, que já se venceu há um ano, e através dessa ressonância aí, é para fazer uma operação da coluna. E já se venceu novamente, quer dizer, deixaram passar o tempo, deixaram, e o secretário Adalberto Fulgêncio, deixaram passar esse tempo todinho e não tomaram providência. A gente bem sabe que um problema de coluna, se você tem um minuto de dor, é horrível. Quem tem sabe como é que se sente. Quanto mais passar anos, mais meses, com promessa, vai lá, volta, aí pega papel, mais papel, entrada, mais entrada e nada de providência. O caso dela realmente é sério. Hoje ela aqui está bom porque
ela realmente tomou os remédios, tudinho, e realmente quando a pessoa toma um remédio, alivia as dores, mas quando vem em dobro, né, todo mundo sabe disso, tem que fazer essa operação de imediato, e vamos olhar o caso dela aí, chame ela, nós vamos colocar aqui no rodapé aqui, o telefone dela aqui, e para entrar em contato com ela, a secretaria, não custa nada, ver o que está precisando, se chegar mais a ela, porque realmente é muita dor. Eu vi na parada de ônibus para ir para casa. E a pessoa, um ônibus lotado, né, que eu vi, eu não filmei porque eu não estava com a câmera, mas a hora que ela estava, lotado. Gente demais na parada de ônibus, cheio também, e a senhora aqui com um problema de coluna horrível, já tenho aquele, como eu já disse anteriormente, um problema no pé direito, é muitas dores. Tem dia que não é suportável, eu não posso nem ouvir, nem fala. Se eu pudesse, eu queria que ninguém falasse comigo. Mas alivia também, mas senão não estaria aqui. Mas para isso eu já tive que tomar medicação, tudo, mas tem hora que nem a medicação não resolve. Antes a senhora tomava o Dual, era 30 mg. Estou tomando ainda o Dual. Hoje é de 60, né? Hoje é de 60. São 2 caixas por mês. Cada caixa são R$112. É verdade. Aí tem a de gastrite, que já vem... Tem dipirona, Dipirona. tem aquele Buscopan, tudo é pedindo para aliviar essas dores que eu sinto. Tem vários remédios. No posto não tem uma dipirona para dar, eu não consigo. Tudo é comprado, porque está sendo difícil, mas eu creio que eu vou conseguir. Certo. Pronto, o nosso apelo é esse aí, a Secretaria do município, né, através da Secretaria de Saúde do município, através do secretário Adalberto Fulgêncio, que reveja esse caso. Olhe o telefone aqui embaixo, ligue para Maria Auxiliadora. Realmente o caso dela é sério, precisa ser urgente.